was black, the best you ever had is just a memory and those dreams. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Patins e bem-vindos ao canal Patins Críticas, o canal onde eu critico, analiso e resumo filmes. E o filme da vez é o filme Anomalisa, dirigido por Charlie Kaufman e Duke Johnson. É um filme que eu vi aleatoriamente num vídeo do Pipocando sobre animações, uma parada assim. E aí na pandemia eu vi que tava no Now por R$6,90 e eu paguei e vi. E essa animação é stop motion, só que tem um diferencial que ela é feita com bonecos de silicone e ela tem os detalhes muito realistas sobre os rostos das pessoas. Parece que eu tô vendo um filme, tem umas horas que fico, caraca. Eles ficam muito realistas, ficou realista demais, eu não gostei. Eu gosto de stop motions que são meio surrealistas, tipo Coraline e tal, garotos fantasmas flutuando num quadro do Van Gogh. Mas também foi legal esse filme. O filme é sobre Michael Stone, que é tipo um coach famoso que escreveu livro e tal, sobre como tratar o cliente de uma maneira única e tal. E ele é casado e tem um filho, só que tem um detalhe que ele enxerga todo mundo com o mesmo rosto e com o mesmo tipo de voz. Então ele olha e pra onde ele olha é o mesmo rosto e escuta a mesma voz sempre. E ele vai de avião para uma outra cidade que ele vai dar uma palestra num lugar chamado Cineapoli, uma parada assim. Não confundir com Sin City. E só que o nome dessa síndrome que ele tem de ver as pessoas como se fossem uma pessoa só, aparentemente é algo real, se chama Síndrome de Fregoli, de acordo com a Wikipédia, que é isso daí que eu acabei de escrever, quando você vê várias pessoas, só que você só entende como uma entidade e tal, uma parada assim. Só que isso esquece tudo que eu acabei de falar, que eu vi uma entrevista com esse diretor que ele pesquisou sobre isso, achou maneiro, mas que não acha que o protagonista tem isso. Então isso daí já fica só como curiosidade só. Aliás, outra curiosidade, de acordo com a Wikipédia, esse síndrome pode ser causado por paranoia e por medicamentos de Parkinson. E no avião, indo para Cineapoli, cidade das polis lá, que ele vai fazer o discurso dele num hotel, numa convenção. E aí ele vai lendo uma carta que uma ex dele escreveu para ele na época e tal, que aparentemente ela tinha um rosto único e uma voz única, diferente de todas as pessoas, pelo menos no início da relação. E aí depois ele meio que enjoou dela, ela passou a ter o rosto igual e a voz igual a todo mundo. Aí ele abandonou ela e ela escreveu uma carta raivosa falando sobre isso e tal. E ele marca com ela de se encontrar com essa garota aí que ele terminou, porque ele queria um replay, queria ver se a voz dela ainda estava diferente, se o rosto dela ainda estava diferente, mas não. E ele até sugere, eles vão num encontrinho, num jantar e tal. Ele fala, não, quer ir lá pro meu quarto do hotel? E ela fala, a gente não vai dormir junto não, cara. Acorda, tu é casado. Do you want to maybe go up to my room for another drink? We could talk more privately. What? We're not going to fuck, Michael. E ele fica levemente decepcionado, fica andando pela rua à deriva, olhando pro chão, olhando pros lados, se sentindo um bosta. E ele para numa sex shop, tem isso, e ele vê lá uma boneca japonesa que toca uma musiquinha e ela é toda esquisitinha, parece que ela saiu do filme Ghost in the Shell. E ele compra a boneca. E aí, enquanto ele tá no quarto do hotel dele, terminando o discurso e tal, tomando banho, pelado, aliás, para os desavisados que vão ver esse filme, aparece ele pelado. Eu nunca tinha visto um personagem de stop motion pelado, mas até aí vai acontecer mais coisas perturbadoras, mas me chocou um pouco na época que eu vi. Acho que foi uma reação minha quando eu vi aquele cara que na pandemia fez uma escultura do Donald Trump pelado.
Eu fiquei chocada igual. E aí, enquanto ele tá no banheiro, discursando e tal, reflexivo, olhando pro reflexo no espelho, ele escuta uma voz única no corredor, uma voz diferente da que ele tem escutado sempre. E ele bota uma roupa rapidona, ele já vai pro corredor correndo, todo molhado ainda. E ele encontra a Lisa, uma garota que é diferente, que tem um rosto diferente das outras pessoas, uma voz diferente. E ela tem uma cicatriz aqui meio no rosto, mesmo lugar onde eu tenho uma espinha. E ela tá com uma amiga também, chamada Emily, só que a Emily é igual a todo mundo, aos olhos do Michael, pelo menos. E ele acha ela super diferente e tal, e ele chama ela pra beber, chama as duas pra beber, eles ficam bebendo de papinho no bar do hotel. E ele tenta conhecer a Lisa melhor, só que não parece ter nada de especial nela, que ele já não tenha visto em todo mundo. Mas assim, mesmo assim ele fica fascinado, porque ela é diferente. E ela tem uma cicatriz também do mesmo lugar que o robô que ele comprou, a boneca japonesa, tem uma parte meio quebrada lá, que é no mesmo lugar. Esquisito. Aí, depois que as bebidas acabam, vai cada um pro seu andar. Só que ele, mesmo assim, pede pra Lisa ir pro quarto dele, pra rolar uma saideira, de acordo com ele. E a Lisa fica, ué, mas tu não prefere minha amiga? Todo mundo prefere minha amiga, ela é mais bonita, ela é mais inteligente. Só que ele fala, não, pô, você que é legal, você é especial e pá. Aí vão os dois pro quarto dele. E ela tá meio que sem saber o que dizer. Ela fala, pô, a última relação que eu tive foi tipo 11 meses atrás com um cara super velho, que era meu chefe e tal. E ele fala, não, pô, você é perfeita e pá. E aí, pra tentar quebrar o gelo, ela começa a falar fatos sobre a vida dela, que tipo, ela sabe cantar Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper, em vários idiomas diferentes. Ela gostou tanto da música que ela foi procurar como se fala em italiano também. E que preliminar, meus amigos. Foi só cantar Girls Just Wanna Have Fun em italiano, que já começou lá a ação. Eu vou adotar essa tática no próximo encontro que eu tiver. Vou cantar Girls Just Wanna Have Fun em italiano, aproveitar que eu tô estudando italiano. E aliás, eu acho que é a primeira cena de sexo que eu vi na vida em stop motion, sem ser numa animação do Frango Robô ou no da Adult Swim. Aí, na manhã seguinte, o gerente do hotel do nada liga pra ele e fala que ama ele. Primeiro pede pra ele ir lá pra sala do gerente, atravessa o hotel inteiro, e aí o gerente vai lá, olha no olho dele e fala, brother, eu te amo. Tô entendendo a parada de você querer ter um caso com a Lisa, mas não tem um caso com a Lisa, tem com qualquer um menos a Lisa. Eu te amo, a gente foi feito pra amar você e tal. E o cara fica, mano, que papo é esse? Que conversa é essa? Ô, galera, que conversa é essa? E ele já sai correndo, esbarrando em todo mundo. E aí todo mundo vai dizendo na mesma voz, ah, não, a gente sabe que é melhor pra você, não fica com a Lisa não, ai não. E aí ele corre pro quarto da Lisa, pega a Lisa, eles vão pro quarto dele e ele tenta explicar racionalmente o que tá acontecendo. Fala, Lisa, o mundo é uma entidade só e ele não quer que nós dois fiquemos juntos e a gente tem que fugir. E aliás, ele até tropeça no corredor uma hora e parte do rosto dele sai. E acho que isso demonstra o medo que ele tem de ficar com o rosto igual a todo mundo e tal. Só que aí ela aceita que eles vão fugir, só que aí ele acorda e era um sonho. Me senti tão enganada quanto no Crepúsculo Amanhecer Parte 2. E aí ele realmente acorda e tal, e na manhã seguinte a Lisa ainda tá por lá, eles ficam falando e pá. E como um grandíssimo emocionado, ele já fala que vai largar a mulher e largar o filho e largar a família, o emprego, pra viver com ela, porque ele ama ela e tal. Só que aí enquanto eles vão conversando e tomando café, ele começa a notar que ela não é tão diferente assim do que todo mundo, né? Também depois da luz do dia, quando os raios do dia tocam a pessoa que você ficou ontem, ela já não é mais tão bonita quanto era ontem. A voz dela, ela fica falando, ah, não, a gente podia ir no museu, no zoológico e tal, tá aberto. Ele fala, ah, não, beleza. E aí
a voz dela vai ficando igual a de todo mundo. Ele começa a entrar em desespero e ela come encostando o garfo no dente. Isso também incomoda ele pra caramba e fala de boca cheia. E aí ela começa a falar que nem todo mundo e ele tem que se... 10h30, porra, do motoqueiro. E ele tem que se preparar pro discurso dele e tal. E no discurso ele coringa muito, assim. Ele começa a falar do governo que controla as mentes das pessoas, todo mundo começa a vaiar. E a palestra é sobre tratar o cliente como se ele fosse um indivíduo, que todo mundo tem desejos diferentes, todo mundo é um ser humano diferente e único, e as pessoas gostam de ser tratadas bem. E é algo que ele não consegue fazer porque ele vê todo mundo como uma pessoa só. Então tem isso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Todo mundo vai a ele, que ele começa a falar sobre o governo e tal. Nem sei qual que era o governo da época, esse filme é de 2016. Era o Trump ainda? Não lembro. E aí mostra a plateia e a Lisa tá lá no meio e a Lisa já tá com o rosto igual a todo mundo. Ele fica devastado, muito triste, deveras decepcionado. E ele nem vai falar com ela depois, simplesmente abandona ela, sai de lá, vai direto pro avião, volta pra casa. E em casa tá rolando uma festa surpresa pra ele, com um monte de gente que ele não conhece, obviamente. E ele dá a boneca japonesa que ele comprou numa sexy shop pro filho dele de 8, 9 anos de idade. E começa a sair um líquido branco suspeito da boca da boneca, coisa que eu acho impossível de acontecer, porque não que eu já tenha comprado, mas me disseram que produtos que você compra em sexy shop não costumam vir batizados, costumam vir limpos. Então acho que pode dar a entender que ele tem usado aí e decidiu dar pro filho mesmo assim. A esposa dele até fala: Michael, o que é isso que tá saindo da boca dela? Michael, isso parece... Isso é o que eu tô pensando, Michael. Daddy, what's coming out of the toy? I don't know. God, Michael, it looks like semen. E aí a boneca começa a cantar uma música em japonês. E ele pergunta pra esposa dele: ai, quem que é você de verdade, cara? Quem é você? O que tá acontecendo? E ela não sabe o que responder, fica brava, sai chorando. E o filho dele também sem graça, porque ele não quer ficar escutando a música japonesa da boneca esquisita. E só vai embora também. Ele fica depressivo, sentado na escada. E a gente vê uma carta da Lisa escrita por Michael. E tá aí falando: ah, pô, mesmo que tu tenha me abandonado, tenha sido bosta, não devia nem estar pensando em você. Isso aí foi liberdade criativa, ela só fica endeusando ele e tal. E ela fala: ah, pô, mesmo que a gente não tenha ficado junto, isso foi legal na época, me ajudou e pá. E aí, detalhe que nesse ponto de vista da Lisa, a gente vê ela e a amiga dirigindo um carro, e a amiga tem um rosto diferente do dela e de todo mundo, o que dá a entender que esse negócio é só piração do Michael mesmo, que não é uma entidade e tal, não é um filme de ficção científica, é só um filme de drama sobre um cara que tá desconectado do mundo. E aí acaba o filme, e eu vi num vídeo explicando e tal, uma teoria de que, vídeo em inglês obviamente, não encontrei quase nada em português desse filme, é bom que eu treino meu inglês. E aí a pessoa ficou falando: não, porque os filmes desse cara, do Charlie Kaufman, são confusos e esquisitos, e ele gosta de terminar deixando em aberto e sem explicar nada, para o pessoal ficar debatendo e tal. Ele dirigiu também o filme confuso lá na Netflix, que eu não vi até agora, mas que tá na minha lista, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu vendo o trailer desse filme eu já fiquei confusa, imagino que eu não ficaria assistindo. E acho que ele dirigiu também, dirigiu ou escreveu, ele fez alguma coisa em Quero Ser John Malkovich. E aí eu vi uma pessoa falando que como ele estava desesperado por encontrar alguém diferente no mundo, mas ele não encontrava, que ele simplesmente imaginou a Lisa,
que a Lisa tem uma cicatriz no mesmo lugar da boneca, então ele só, tipo, comprou a boneca, imaginou que era uma pessoa diferente e usou a boneca ainda. E é isso que tem de teoria. E o diretor não confirma nem nega nada, ele gosta de deixar em aberto o pessoal discutir. Ótima técnica, melhor do que alguns outros diretores que decidem explicar tudo e aí acaba completamente com o mistério da coisa. Se vocês querem mais stop motion no canal, por favor comentem. Eu amo stop motions, eu consegui um link de uma animação muito psicodélica que eu tô querendo muito ver, que é o Waking Life. Ainda não testei para ver se o link tá certo, mas eu quero muito ver. Então se quiserem Waking Life também comentem. Outras stop motions comentem. E eu já vi os comentários de vocês no vídeo de Black Mirror, eu já vou ver a próxima temporada. Só que meu final de semana foi muito cheio, agora eu tô com estágio, cara. E o estágio nem é remunerado, nem é formal, mas eu tenho que me esforçar e tal. Já fiz 2 provas da faculdade, participei como técnica de som pela primeira vez de um curta. Foi lá na Barra, tive que acordar 5 horas da manhã pra ir pra lá. Aliás, acordei 5 horas da manhã hoje de novo. E hoje eu vou ter que... Amanhã, né? Amanhã eu vou ter que acordar às 7. E é isso. E pra você que não está ligado nas minhas redes sociais, na descrição, o meu TikTok, recentemente eu adicionei 2 edits lá sobre filmes. Um sobre a Nora e outro sobre Saltburn. Comentem lá por outros edits que vocês querem que eu faça e tal. Estamos com 4 seguidores. Só que os vídeos já ficaram com mais de 200 visualizações, só quero seguidor assim. O primeiro acho que tá com 222 visualizações e o que eu postei tipo hoje ou ontem tá com 336. Então eu quero mais, por favor vão lá se vocês têm TikTok, vão no nosso Instagram também. Comentem filmes que vocês querem ver. E mês que vem vai ser o mês do orgulho LGBTQIAP+. E eu já tô bolando uma lista, já tô me programando pra falar qual filme que eu vou falar em cada semana e tal. E o de Dia dos Namorados, infelizmente eu acho que vai ser de um filme hétero, mas é a vida. E comentem filmes que vocês querem ver aqui. Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, se inscrevam, ativem o sininho. Se vocês já viram Anomalisa, comentem, porque eu nunca conheci ninguém que assistiu esse filme, completamente desconhecido por aí. Deveria ser mais assistido. É uma animação muito massa. Não lembro se ganhou Oscar na época ou não, mas merecia. Os traços são muito esquisitos, cara. Você olha pro boneco, parece que tu tá vendo uma pessoa mesmo. Eles se esforçaram muito. A galera da animação merecia prêmios. Não sei se ganharam, agora eu esqueci. Fiz esse roteiro mês passado. Mas é isso, deem like, se inscrevam e é isso, tchau.